Eu não vou fazer poesia nenhuma, mas eu queria contar uma história rapidamente. É uma história, é uma história muito significativa, pelo menos para mim, e que é uma espécie de registro de infância, que eu gostaria então de deixar registrado nesse momento. Lá na roça onde eu vivia um homem, também agricultor igual a gente, roceiro igual a gente, sobrevivente da agricultura de subsistência igual a gente, um camponês, lá no sertão do Nordeste, no Rio Grande do Norte. E esse homem, ele tinha um detalhe. Diferente da gente, que íamos com a enxada todos os dias para o campo, esse homem precisava ir à cidade. Às vezes duas vezes na semana, ele tinha que ir lá. Ele era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade. Ele morava conosco lá no campo, mas ele era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Por que eu quero contar essa história? É porque ninguém entendia esse homem. Na minha casa, em particular, todo mundo tinha um preconceito gigantesco da atividade desse homem, porque ele precisava deixar a propriedade dele, o mato crescia, ele plantava menos, colhia tarde, porque ele tinha essas atividades paralelas que eram cuidar do sindicato. E a gente não entendia isso. Na minha casa, eu fui educado a não gostar de sindicato, porque a gente precisava trabalhar na roça. E esse homem, ele era uma pessoa firme, ele não abria mão desse negócio. E eu não sabia de onde vinha isso. Quando eu fui entender, era muito próximo já de vir para a Dufimate. Foi uma coisa tarde demais para entender essa relação. Não era claro para mim, porque é uma questão de infância, questão de educação dos pais. Não gostar daquele sindicalista. Esse homem, quando chegava a hora da gente pagar o crédito agrícola, quando não chovia, quando não tinha safra, quando não tinha nada, quando a gente se preparava para vender uma novilha, para ir acertar as contas com o banco, ele pulava na frente e dizia: alto lá, nós não vamos pagar o banco coisa nenhuma. Essa novilha é para que a gente escape e consiga passar o ano. A gente vai, todo mundo, e o sindicato vai junto para fazer a defesa da gente. E a gente vai protelar essa dívida para o ano que vem. O banco pode esperar, a gente não. A gente precisa se unir coletivamente para a gente ir lá conversar com o banco e não vender a novilha que vai matar a nossa fome nesse ano seco para ir lá pagar o banco. Não faz sentido. Nessa hora ele juntava dois preconceitos. Um era o de não ir para a roça todo dia. O outro era de não querer pagar o banco. Então, além de não querer trabalhar, ele era caloteiro. Na minha casa mesmo, muita gente dizia isso. Meus pais, meus tios, meus irmãos mais velhos. A gente não entendia esse homem. Esse homem, para abrandar esses camponeses, ele fez o seguinte: ele arranjou um professor na cidade, um forasteiro, e resolveu levar esse homem para a casa dele para alfabetizar aquelas crianças, filhas daqueles camponeses que não o entendiam. Eu era uma dessas crianças. Eu aprendi a ler, a escrever e a contar na sala da casa do seu Antônio. Foi lá que eu aprendi a ler, porque ele arranjou esse professor, não sei de onde, para ver se amenizava aquele drama que era enfrentar aqueles trabalhadores que não sabiam para que servia um sindicato. Então eu fui lá, aprendi a ler, e aí ele começou a acumular 3 preconceitos. O primeiro, não gostava de trabalhar. O segundo, não gostava de pagar as contas ao banco. E o terceiro, tirava crianças do trabalho, que eram, cada criança que ia para o banco escolar, eram 2 braços a menos que estavam na lavoura. Então não era fácil a vida de seu Antônio. Mas seu Antônio não estava nem aí. Era a gente dizendo isso e ele cada vez mais firme. Eu precisei completar 40 anos para poder entender seu Antônio. É uma pena uma coisa dessa. Isso é uma educação muito forte, uma educação que faz isso. Pois bem, seu Antônio, inventaram de fazer uma construção de uma represa lá. Essa represa, ela cobriu a cidade e cobriu a roça onde a gente vivia. Seu Antônio foi o primeiro a chamar todo mundo. Vamos parar essa barragem. Isso vai tirar da gente o nosso sustento. A gente só sabe plantar, com enxada, a gente não sabe fazer nada. O que a gente vai fazer na periferia? Nós não temos nada para fazer nesse lugar. A gente tem que lutar por esse lugar aqui. E ele foi atrás de vereador, ele foi atrás de deputado, ele foi atrás do padre, ele foi atrás de tudo. Fez reuniões, chamou a gente, chamou os trabalhadores, todo mundo para fazer e não adiantou. Fomos embora. Seu Antônio, depois eu fiquei sabendo, isso era a década de 70, o final da década de 70, lá nessa cidade, onde ele ia 2 vezes por semana, morava uma senhora, uma lavadeira. Uma lavadeira que todo dia de manhã, porque nessa pobreza da gente vivia, ainda tinha gente que podia pagar para os outros lavar roupa. Tinha os donos da cidade lá.
Pois bem, tinha uma lavadeira nessa cidade. Essa lavadeira, de manhã, pegava trouxa de roupa e ia para o rio lavar. À tarde, ela dava aula de graça. Ela ensinava os meninos, aqueles meninos nus da cidade, ela os ensinava matemática. Essa senhora, eu vim saber depois, se chama, morou vizinho a gente, e a gente não soube. Era Elizabeth Teixeira, a esposa do cabra marcado para morrer. Ela estava lá. Depois eu disse, olha onde seu Antônio foi se alimentar. Com quem esse homem aprendeu a lutar? Naquela feira, naquela cidade, onde só tinha analfabeto, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Dona Elizabeth Teixeira sabia. Ela tinha uma história de luta em defesa dos trabalhadores, e quem pôde estar com ela, ela disse o que estava rolando. Foi por isso que seu Antônio foi tirar tanta lucidez para lutar com aqueles trabalhadores e andar com eles. Por que eu estou dizendo essa história? É porque essa história tem muito a ver com o que eu estou aqui. Eu estava fazendo doutorado, um dia desse eu estava contando a Dorival. Eu estava fazendo doutorado e eu não sabia nada disso. Apesar de eu ter passado por toda essa história. Eu estava fazendo doutorado no Rio de Janeiro, lá na Federal Fluminense, em 2012. Aí alguém chegou para mim e disse, eu fiz doutorado em geometria algébrica, é uma área de matemática pura. Eu costumo brincar dizendo que esse negócio que eu fiz prescinde da existência da humanidade. Aí eu estava fazendo esse trabalho, um trabalho difícil, sacrificado. Eu estava lá fazendo esse trabalho e fui almoçar com um cara no restaurante universitário e o cara disse, vem cá, não me leve a mal, mas quem você acha que vai ler esse negócio aí que você está fazendo com tanto empenho? Você consegue contar isso para o porteiro? Você consegue contar isso para a pessoa que varre essa sala que a gente vem todo dia? Você consegue contar a importância desse negócio que você está fazendo? Consegue ou não consegue? Aí eu disse, poxa vida, vou ter que começar tudo de novo. Caramba, a gente não para de apanhar nesse negócio. É só pancada toda hora. Pois bem, foi nesse dia um sindicalista que foi dizer que eu estava completamente alienado do processo que eu estava metido. Foi nessa hora que eu fui, poxa, seu Antônio. Está aqui seu Antônio, poxa. Seu Antônio está na minha frente. Aí eu disse, caramba, eu preciso dar um abraço em seu Antônio. Hã? Não, a lavadeira já estava longe, era seu Antônio, poxa. Era seu Antônio, e seu Antônio estava nitidamente ali na minha frente. Caramba, tantos anos para poder entender como era seu Antônio, e o cara estava ali. Bom, e foi nesse processo muito recente que eu passei a entender o que era esse negócio de sindicato, de movimentos sociais, e fui parar para pensar o que a gente está fazendo aqui. E para encerrar, assim, muito rapidamente, eu vou mudar de assunto, mas meio falando a mesma coisa. Semana passada, eu li uma notícia na Folha de São Paulo que me remeteu à primeira vez que eu fui morar fora do Nordeste. Já eu digo qual foi a notícia que eu li semana passada. Foi na quinta-feira. Mas essa notícia, assim que eu li, ela me remeteu à primeira vez que eu precisei morar fora do Nordeste. A primeira vez que eu morei fora do Nordeste foi quando eu fui morar em Recife. Eu estava lá, morando fora do Nordeste. Então, eu estava lá, morando no 16º andar. Aí eu pegava o 16º andar e eu descia, quando chegava mais ou menos ali no 15º, 14º, entravam pessoas. E essas pessoas não me cumprimentavam. Eu disse, caramba, o que está acontecendo? Eu disse, está errado. Tem alguma coisa errada no mundo. Porque a gente não admite esse negócio de encontrar alguém de manhã e não cumprimentar. É uma falência. Aquele foi o dia que eu me senti triste. Eu já estava um adulto, já com cabelo branco. E foi a primeira vez que alguém me encontrou num cubículo de 1 metro e pouco de largura, assim, e que não me cumprimentou. Eu não tinha sentido tristeza até aquela hora. Eu não sabia o que era tristeza. Tristeza de verdade que eu estou falando. Tristeza que mortifica. Eu disse, poxa, se isso for o progresso, eu estou fora. Eu não quero saber disso. Não me interessa isso. Esse negócio está errado. Mas eu continuei. Era todo dia. Eu dizia, ou eu me acostumo, ou eu desisto. Então agora eu chego na notícia, que eu li na semana passada na Folha de São Paulo, que tem tudo a ver com esse negócio do elevador. A notícia é a seguinte. Fabricante de bala de borracha aposta nos protestos contra as reformas.
Essa é a manchete. Aí eu disse, esse cara que deu essa notícia estava naquele elevador. É a mesma figura, a mesma alienação, a mesma capacidade de não perceber ninguém a 1 metro de distância. É a mesma. A mesma naturalidade com a qual ele apostava num crescimento de 2 dígitos no produto dele, que incluía, dentre outras coisas, gás lacrimogênio, e ele diz isso na manchete, descaradamente, sem nem olhar para trás. Ele diz, olha, nós estamos esperançosos que essa nossa fábrica vai crescer 2 dígitos, ou seja, de 10 para lá. Numa economia que vai capengar ali, se muito chegar, é 1%. Ele está esperançoso e disse tudo que tinha lá. Bala de borracha, gás lacrimogênio, spray de pimenta, todo aquele arsenal. Ele falava como se fala de farinha, de carne, de arroz, de feijão, com a mesma naturalidade. Aí eu disse, poxa, além desse homem estar naquele elevador, ser a mesma figura, ou seja, ele é parte do mesmo processo. Aí eu fui, nesse mesmo dia, eu saí nas salas. Eu fui na sala do Dorival, eu fui na sala do Vinícius, eu fui em várias salas. Vamos parar tudo. Não é possível a gente dar aula hoje. Não faz o menor sentido. Porque nós estamos aqui educando sujeitos para trabalhar nessa fábrica. Ou fazer a mesma coisa. A gente não para pensar nesse negócio que a gente está fazendo. A gente está fazendo gente para entrar no elevador, para trabalhar na bala de borracha. Ainda mais, a gente está fazendo uma ciência para melhorar a atividade dessa bala de borracha. Então, quando a gente teve um ensaio de parar a 158, é porque a gente precisa parar mesmo. Porque o que a gente está fazendo aqui adoece. É uma sociedade que adoece. Não faz sentido o que a gente está fazendo. Não vale a gente contar se é 10 ou 20 pontos, ou horas. Isso não tem a menor importância. A gente precisa saber o que é o resultado do que a gente está fazendo perante a sociedade. É por conta dessas coisas que... Essas coisas elas já são da semana passada, mas tem um conjunto de coisas que fez a gente pensar numa chapa. A nossa chapa se chama Luto pela Universidade Pública e o luto fica a seu critério. Cada um pega esse luto e faça dele o que quiser. Nós vamos lutar muito. A gente vai discutir muito, pelo menos essa é a nossa expectativa. Fazer muito debate. Debater o que a gente está fazendo aqui. A gente se propõe, e mesmo que pareça quixotesco, a gente se propõe a ir de sala em sala, do jeito que nós somos quando estivemos na campanha. A gente pretende fazer isso freneticamente. Não é porque é porque a gente precisa se encontrar. A gente precisa sair do elevador. A gente precisa parar de fazer bala de borracha. A gente precisa acreditar nas pessoas, recuperar alguma humanidade que está sumida, desaparecida, e a gente alienado completamente. Não adianta você ter feito as leituras mais profundas e estar aqui alienado igual a mim. Não adianta. A gente precisa ultrapassar, nem que seja na base de uma quixotescada. Não tem problema. Na campanha a gente disse, vamos dar abraço e beijo. E nós vamos mesmo. Não há nenhum problema. A gente vai se encontrar ali, levar uma garrafa de café e conversar. Se conversar para praticar a arte do encontro. Não é porque a gente tenha nada demais. É porque a gente tem a esperança, a expectativa de que o encontro recupere alguma coisa que a gente perdeu. A gente está escravo do currículo Lattes. Isso é um martírio. Isso nos mortifica, isso nos diminui, isso nos reduz a nada. Nosso trabalho precisa ser reconhecido de outra forma. A gente precisa existir enquanto pessoas. Existir enquanto pessoas é mais do que contar 40 horas. Existir, isso significa que nós temos várias outras potencialidades que o Lattes não cabe. Se a gente não falar sobre isso, a universidade pública, ela se iguala a qualquer outra. Aí qualquer outra que só pega e dá aula, ela faz esse trabalho. Se for só isso, estou fora. Porque se for só transmitir conhecimento a troco de nada, a internet faz. Várias outras instâncias fazem. A gente está aqui porque nós somos muito mais e acreditamos muito nas pessoas. É isso. Obrigado.